Muito boa noite, amigo telespectador da Rede Vida de Televisão. Falamos ao vivo dos estúdios da Rede Vida da cidade de São Paulo para apresentar mais um programa Tribuna Independente. Tribuna Independente, que é exibido em sinal digital de alta definição para todo o Brasil. E no programa de hoje, o tema do Tribuna Independente de hoje será a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no próximo dia 16 em Madrid, na Espanha. E para falar sobre este evento, esse importante evento da Igreja Católica, nós recebemos aqui mais uma vez o nosso querido amigo, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scher. Muito boa noite, Dom Odilo. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Uma boa noite também para os telespectadores. Espero que nós possamos conversar bastante e que seja interessante para vocês também. Vamos conversar bastante. Aqui ao meu lado, para conversar, bater esse papo com o arcebispo de São Paulo, está o Rafael Alberto, secretário de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Thiago. Boa noite a você que está nos assistindo. A gente espera fazer um debate gostoso aqui sobre a Jornada da Juventude. Com certeza. E também conosco aqui na bancada o cônego Antônio Aparecido Pereira, vigário da comunicação da Arquidiocese de São Paulo, que também é conhecido como Padre Cido, não é isso? Boa noite a todos, e é muito bom estar aqui e com um tema realmente maravilhoso. Todos nós temos que ter nossas atenções voltadas para a Jornada Mundial da Juventude. Tá certo. Você, amigo telespectador, pode participar do Tribuna Independente através do nosso fone fax, que é o 17 3355 8432, ou através do e-mail tribunasp@redevida.com.br. Bom, para começar aqui a rodada de perguntas para o Dom Odilo, a primeira pergunta que eu faço, Dom Odilo, é, na sua visão, o principal objetivo desta Jornada da Juventude em Madrid? Bem, o principal objetivo está dado na própria configuração do evento. É um encontro, um grande encontro, que inicia dia 16 e vai até o dia 21 de agosto próximo. Um encontro que vai reunir jovens do mundo inteiro, de povos, culturas, línguas diferentes, de tradições diferentes, e vão estar lá reunidos como numa grande família, com grande diversidade, mas ao mesmo tempo unidos numa grande família, trocando experiências, enriquecendo-se mutuamente e dando a ideia do que pode ser realmente a grande família humana, né? É o rosto jovem da Igreja renovando também a humanidade nesse grande encontro que vai acontecer. Então, este é o principal objetivo. Claro, a Igreja, através destes encontros, quer dialogar com os jovens, falar com eles, passar a eles justamente aquilo que são as suas grandes propostas através da evangelização, o encontro com Jesus Cristo, afinal, a referência da vida dos jovens a Jesus Cristo, e é isso que vai ser feito na jornada. Afinal, uma troca cultural e também de comunicação incrível, afinal, teremos jovens de mais de 170 países nessa jornada. Próxima pergunta, passo aqui para o Rafael. Eu acho que seria interessante a gente já começar a falar um pouco dessa... Isso o senhor falou um pouco da referência da vida dos jovens a Jesus Cristo, que a gente está vivendo numa sociedade tão difícil, com valores, às vezes, também estranhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o desafio do jovem hoje em viver nessa sociedade e, de repente, dar esse testemunho, seguir a igreja numa sociedade com tantas outras opções que podem parecer mais atrativas. E eu acho que é bom a gente falar do tema da jornada para entender também a proposta da própria jornada. O tema da jornada da juventude na Espanha é enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. É uma palavra da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7, onde São Paulo fala das suas lutas, do seu trabalho, da sua dedicação apostólica para ajudar esta comunidade, a quem ele escreve, a permanecer firme na fé, a não se desviar da fé verdadeira, não se deixar enganar por falsos mestres, por falsos, afinal, guias,
a não perder aquela grande riqueza que receberam através da aceitação do Evangelho. Então, neste enfoque, a gente pode falar e responder à sua pergunta. De fato, hoje nós temos uma situação bastante difícil do ponto de vista cultural. Nós vivemos há uns 2, 3 séculos já uma evolução da filosofia que vai, digamos assim, minando as bases das certezas, né, através da derrubada da metafísica, do relativismo, da afirmação do individualismo, do subjetivismo final. São bases filosóficas para uma cultura que agora nós temos, uma cultura vazia de valores, de bases, de referências, onde o sujeito, né, o subjetivismo, o sujeito é a base de tudo, é o gosto subjetivo, é o desejo, é a sensação pessoal que faz toda digamos, a referência para os valores, para as decisões e assim por diante. O Papa vive chamando a atenção para a ditadura do relativismo. Ora, neste conjunto de situação muito difícil para os jovens poderem se orientar na vida, saber afinal, por onde vamos, sobre que base eu vou construir a minha vida, vale a pena isso, vale a pena aquilo, nas muitas propostas religiosas, nas muitas propostas não religiosas, nas muitas propostas, afinal, existenciais, o que vale e o que não vale. Então, a jornada vai apontar justamente para esta questão. Jovens, enraizados, edificados em Cristo, fiquem firmes. E acho que é possível, desculpa, mas que é possível fazer isso de uma maneira jovem também, né? Porque muitas vezes a gente quer passar a impressão, pode passar a impressão de que a igreja propõe só formas arcaicas e que isso é coisa do passado. Acho que a jornada pode ser também, eu queria ouvir um pouco o senhor disso, nesse sentido que a jornada mostra também que a igreja tem um rosto jovem e pode ser jovem também, não é que a gente tem que deixar de ser jovem, quer dizer, o jovem para participar da igreja ele precisa deixar de ser jovem? Talvez essa seja uma pergunta. Em cima disso que o Rafael falou, todos comentam que os jovens acabam criando o estilo dessa jornada, ela não tem um estilo pronto. Durante o encontro é que esse estilo vai aparecendo, né? Essa não é a primeira jornada, né? E cada jornada é diferente. E é bonito que cada jornada vai tomando o jeito dos jovens daquele país, da cultura daquele país. A última jornada foi na Austrália, em Sydney. Então, entrou muito no contexto da cultura da Austrália, dos jovens, das questões, das problemáticas, do ambiente. Agora vai ser na Espanha. Vai ser uma jornada espanhola. É claro, trazendo colorido a variedade das juventudes do mundo inteiro, que ali vão compartilhar as riquezas e as experiências muito diferentes da sua fé vivida à maneira da juventude em cada cultura, em cada povo, em cada contexto diferente. É uma riqueza enorme que ali acontece. Dom Odilo, eu estou aqui pensando nesta expressão até bonita que o senhor disse, o rosto jovem da igreja. Mas, por outro lado, olhando aqui a nossa realidade no Brasil, a gente percebe que dentro da própria igreja existem duas posições. Aquela que diz que nós desaprendemos, não sabemos dialogar com o jovem de hoje. Mas, por outro lado, a gente percebe que existem comunidades novas e a gente percebe nossos jovens indo ao encontro dos pobres, né, firmados na fé, enraizados na fé. Até os jovens que vão para a Espanha são jovens de nossas comunidades, né? Certo. Essas duas visões, elas se chocam ou elas se completam no sentido que nós precisamos reaprender a dialogar com os jovens, mas já estamos realizando esse diálogo, Dom Odilo? De fato, as duas coisas. Não é verdade que a igreja não está em contato com os jovens. Sei. A igreja está em contato com os jovens e há muitas expressões de juventude dentro da vida da igreja e dinamismo e renovação também da vida da igreja a partir dos jovens. Por outro lado, é verdade que grande parte dos jovens não estão em contato com a igreja e nós não estamos em contato com eles. Então, há um desafio muito grande a ser vencido por nós, de
irmos ao encontro, de encontrarmos o jeito de interessar os jovens naquilo que a igreja faz, eventualmente superando barreiras, superando preconceitos, temores. Afinal, eu acredito que da nossa parte da igreja, nós temos aqui reaprender e muito a ir ao encontro dos jovens, sobretudo nas condições novas em que se encontra a juventude. Eu admiro, por exemplo, e fico preocupado com a pouca presença nossa nos espaços de universidade. Existe alguma presença, mas no grosso da universidade nós não estamos. Nos colégios, e os jovens estão aí, os jovens estão ali. Por outro lado, nos espaços também que são, assim, cheios de juventude, mesmo, por exemplo, se a gente for pensar no mundo das Forças Armadas. Ali a grande maioria são jovens, fazem o serviço. Ali também, embora haja um serviço de presença lá, mas ainda assim é pouco. E assim, então, de resto, existem as juventudes que estão vivendo numa outra, digamos, numa outra onda, na qual é claro que a pastoral da igreja não surfa, e onde é preciso aprender o jeito de chegar nessa praia também, para encontrar esses jovens e com eles, de alguma forma, entrar em contato para poder evangelizar. Não navegam, né? Estamos... Dom Odilo, esses jovens que vão para a Jornada da Juventude e que participaram das outras, quem são esses jovens? São jovens das comunidades da igreja, evidentemente, né? São jovens dos grupos organizados de juventude, são jovens de movimentos, de novas comunidades, das pastorais, da juventude. São jovens ligados às congregações religiosas, que também fazem um trabalho de juventude de acordo com o seu carisma. Aqui no Brasil, nós temos uma representação oficial dos jovens do Brasil, que irá em nome da CNBB. São 2 jovens, ao menos, por diocese. Oficialmente, 2 jovens por diocese, e aí já dá quase 600 jovens que vão nessa delegação oficial. É claro que serão mais de 16 mil jovens do Brasil. E isso significa que de muitas organizações de juventude estarão indo lá para Madrid. Muitos países vão levar um número maior até de jovens do que o Brasil. Mas o Brasil é o maior país católico do mundo. Por que essa... Mas é muito fácil compreender. O encontro acontecerá em Madrid, precisa pagar passagem. Outros países, como a Itália, a França, Portugal, a Alemanha, eles estão lá perto. Pega um trem e chega rapidinho. E depois alugam um ônibus, chega lá, o custo não é tanto. De resto, os jovens nossos também têm dificuldades econômicas nas condições brasileiras. Na média, os nossos jovens eles tiveram que batalhar bastante para arrumar o dinheirinho, para pagar a passagem, o custo de estadia. Então, este fator conta. E se nós estamos levando mais de 16 mil jovens, é bastante expressivo para o Brasil. Tá certo, Dom Odilo. Rafael, alguma pergunta? Eu acho que é bacana a gente voltar nessa questão até de Dom Odilo. O senhor falou que tem áreas que a igreja não surfa, mas a gente percebe um esforço da igreja, a gente não consegue falar de juventude hoje sem falar de internet. Verdade. E sem falar das redes sociais, das chamadas redes sociais. Então a gente tinha o Orkut, mas agora tem o Facebook, tem o Twitter. E a gente percebe um esforço da igreja, a gente percebe cada vez mais bispos estando presentes nesses locais. O próprio Papa Bento XVI, nas 2 últimas mensagens do Dia Mundial, ele falou sobre a necessidade, pediu para os padres, exortou os padres a estarem, fazer pastoral no mundo digital. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, desse esforço da igreja, como o senhor vê esse esforço da igreja em estar presente nesses espaços. O senhor mesmo está no Twitter, então como que o senhor vê isso? É uma maneira boa também de se aproximar dos jovens, isso, né? É claro que são as novas linguagens, as novas mídias, as novas formas de comunicação, e que agradam muito aos jovens e nas quais os jovens se encontram. É mais um novo Areópago, se queremos assim usar o conceito.
É claro que nisso também nós, pastores da igreja, vamos falar, não a igreja, os pastores da igreja, nós temos que aprender a lidar com isso e a nos comunicar com os jovens nestas novas formas de comunicação. Mas quando os jovens o fazem, os jovens também são igreja, então a igreja já está, através dos jovens, usando essas novas mídias. O que precisamos ajudar é que estas novas mídias elas sejam de fato usadas, mesmo pelos jovens, para comunicar valores, comunicar o Evangelho, comunicar aquilo que são os valores que edificam a convivência humana, a sociedade, no bem, nos apelos à solidariedade e assim por diante. Sobre isso, o senhor falou desse testemunho, eu também acho que o senhor podia fazer uma reflexão e ajudar a gente a pensar um pouco nessa questão do testemunho. Eu ainda insisto nisso porque eu acho que é muito difícil hoje em dia para o jovem, a gente, por exemplo, o senhor falou muito da universidade. É muito difícil na universidade o jovem propor um diálogo mais explícito sobre o Evangelho. Em compensação, ele pode fazê-lo de outras maneiras, testemunhando de outras maneiras, não diretamente, mas de repente com a forma que lida com a ética, a forma que lida com, por exemplo, uma faculdade de medicina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, porque é um desafio, a gente sabe que é difícil falar às vezes de Jesus Cristo diretamente nesses espaços, mas que a gente pode arrumar algumas outras alternativas para indiretamente falar do Evangelho sem... Não, evidentemente que existe espaço para fazer a pregação, para fazer a catequese, mas existe espaço do testemunho, onde através do normal agir e viver, você vive testemunhos, valores daquilo que você crê, daquilo que você tem como importante, afinal, né, os valores do Evangelho para nós. Então, evidentemente que os espaços da universidade, os espaços do mundo do trabalho, não são necessariamente púlpitos, né? Mas são espaços do testemunho, onde as pessoas, os cristãos, os católicos, são cidadãos com os outros cidadãos. E ali devem, então, ser sal, luz, fermento, através da sua vivência, através das suas escolhas, das suas atitudes, e dessa forma comunicam, né, o Evangelho e fazem, de alguma forma, chegar o Evangelho para esses meios e espaços todos do convívio humano. Agora, só um minutinho, Padre Cido, nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o Tribuna Independente.